Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 19 de junho, nesse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E a igreja hoje celebra São Romualdo Abade, que nasceu em 956 em Ravenna, na Itália. Foi o fundador da Ordem dos Monges Canalducenses. Ele é a maior figura do renascimento da vida monástica e no século XI. Ele inaugurou uma nova forma de ser eremita. Faleceu em 19 de junho de 1027, aos 75 anos de idade. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 5, o versículo 38 a 42. Eu vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Pois bem, caros irmãos e irmãs, Jesus nos ensina como devemos nos comportar diante das adversidades. Jesus não nos pede passividade, mas sim uma reação diferente, ou seja, tomando atitude do bem e não a resposta agressiva. O bem é o amor maior e, de fato, são transformadores e contagiam muito mais. A agressividade e a violência nada resolvem, só nos fazem aumentar cada vez nosso tédio. Pensemos bem e avaliemos as nossas atitudes conforme os ensinamentos de Cristo. Um tapa na face direita não era golpe para ferir, mas insulto muito grande e insuportável. Com esse exemplo e outros, Jesus quer mostrar-nos que não devemos deixar-nos levar pelo desejo de vingança, de ódio e de insulto. Se o nosso amor for bem grande, seremos capazes até de renunciar a direitos nossos e fazer muito mais do que seria a nossa obrigação com relação a determinadas atitudes das pessoas a nosso respeito. A lei do talhão, que era dente por dente e olho por olho, tentava proteger pelo menos as partes do corpo, ou seja, as vistas, para evitar a destruição total do corpo humano, e neste caso, os 2 olhos. Era impor ao malvado a mesma pena pelo dano que ele causou a outra pessoa. Esta lei significava o mínimo de progresso com respeito à vingança total, algo enraizado no fundo do coração do ser humano, e a lei e o mundo inteiro ficava
e ficaria gradualmente as pessoas sem os olhos. Tratava-se de uma ordem jurídica e muito atual, que infelizmente ainda está enraizada na vida humana até os nossos dias. Jesus, nas bem-aventuranças, nos pede que amemos quem nos causa violência ou o mal. É como a antítese ou o contrário da lei do talião. Este é o paradoxo do cristianismo, de fazer o bem àqueles que nos maltratam, orar por aqueles que nos perseguem. Rompe-se a ordem legal pela nova ordem do amor sem limites. A ordem jurídica se impõe à ordem do amor. Essa maneira de viver, que é a essência do Evangelho, é a única maneira de fato, o ser humano ser feliz. Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, muito sucinto, vem nos trazer justamente a necessidade que nós temos, no fundo, é de viver o perdão. Palavra que, aos poucos, vai sumindo de nosso vocabulário. Somos, muitas vezes, orientados a não perdoar ninguém. Haja vista a violência, a maldade que campeia no nosso meio até os dias de hoje e cada vez piorando mais. Vamos, portanto, orar, pedir a Deus que nos conceda essa graça, a graça de viver a caridade, o perdão, a aceitação. Sabe quando que o ser humano vai saber de fato aceitar os limites do outro ser humano? É quando ele compreender que também é portador de limitações. Peçamos a Deus essa graça e oremos pelos nossos irmãos os enfermos, os que nos pedem orações, os profissionais da saúde, pela maldade e a violência que vive no mundo de hoje, pelas guerras, pelas pessoas desses países que sofrem com tanta dificuldade as guerras pelo mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.